É para nós nos manifestarmos? Não, tá tudo bem. Agora eu vou começar a nossa mentoria, tá bom? Legal. En- Então vamos lá. Pessoal, muito bom dia, bem-vindos a todos. É um prazer receber todo mundo aqui para mais uma mentoria do Global Business Mentoring Hub for Startups, realizado pela Externa International Business. A Externa é a primeira consultoria especializada em internacionalização do Brasil. A gente trabalha com diversos projetos relacionados à expansão internacional para várias partes do mundo. E UK é um desses destinos, então hoje a gente vai receber aqui a equipe do Consulado Britânico de São Paulo para falar sobre como conduzir um processo de expansão para o UK. Estou muito feliz de receber essa equipe aqui, né? Eu também tive a chance de poder trabalhar nessa organização fantástica durante 5 anos, né? Antes de abrir externa, então fez parte de um passado profissional muito, muito querido para mim. Então, é isso. Eu queria explicar para vocês como é que vai funcionar essa mentoria, né? Eu vou fazer uma fala de abertura sobre aspectos culturais de fazer negócios com os britânicos. Na sequência, eu vou passar a bola para o Cristiano Andrade, e na sequência também, né, para a Julia Koch, da equipe do Consulado Britânico. Eles vão fazer uma apresentação de mais ou menos 30 minutos. E daí a gente vai abrir uma rodada de perguntas de 15 minutos. Qualquer burning question que vocês queiram saber. Olha, Raquel, não posso sair daqui próximos 60 minutos, 10 horas sharp a gente vai terminar, tá? Seguindo aqui horários britânicos. Então, assim, a gente conta com vocês para participar também. Se tem alguma dúvida que realmente vocês queiram saber, tanto com relação à UK quanto com relação ao trabalho do Consulado Britânico ou o trabalho da externa, no finzinho dessa apresentação, a gente pode abrir os microfones, enfim, a gente faz aqui uma moderação de perguntas para vocês poderem interagir também, tá? Mas qualquer burning que vocês já queiram saber, por favor, escrevam no chat para a gente poder ter no radar e chamar vocês para fazer as perguntas, tá? É, então é isso. Vou começar falando então um pouquinho agora sobre aspectos culturais, né, de fazer negócios com britânicos. É, enfim, o britânico ele tem algumas peculiaridades importantes, né, para vocês saberem. O primeiro deles, sem dúvida alguma, é a questão da pontualidade, né? A pontualidade para o britânico é um valor essencial, indissociável. Então, assim, é super importante ser pontual, tanto nas reuniões, nas entregas do seu serviço. Se você combinar um prazo, você cumpra esse prazo. Então, assim, tudo que tem a ver com tempos e movimentos, a partir do momento que você concorda ou que você confirma, né, qualquer tipo de compromisso profissional, então, pessoal também, por favor, honrem esse compromisso, tá? Não existe para o próprio britânico falar assim, ah, então vamos conversar um cafezinho, e aí, tipo, você nunca liga, você nunca marca, tipo, a gente faz isso por educação. O britânico não aceita essa condição, ele vai falar assim, nossa, como assim? Ela falou que ia marcar um café comigo, mas nunca marcou. Tipo, esse é muito desrespeitoso, assim. O britânico não gosta dessa condição. Ele prefere que você vire e fale assim: olha, infelizmente não vou conseguir marcar o café com você hoje. E essa fala é importante, tá? Se vocês forem para Londres, enfim, ou para qualquer lugar do UK, fazer alguma rodada de reuniões, uma dica da Raquel, assim, eu sempre adiantava o meu relógio 10 minutos para não chegar atrasada, tá? O brasileiro chega atrasado, enfim, tem o nosso psicológico, a gente culpa o trânsito, a gente culpa, sei lá, no jogo de futebol, não importa. O britânico não aceita isso. Então, assim, vai para o UK fazer algum tipo de reunião, sabe? Sejam pontuais, se programem para trânsito, se programem para absolutamente qualquer tipo de intempérie que possa surgir. Ah, a própria, sei lá, a sua reunião anterior estendeu, vou chegar atrasado, tipo, sabe, calcula um pouco esses buffers nas agendas de vocês para realmente honrar todos os compromissos que vocês vão assumir na hora que vocês vão assumir, tá? Chegar adiantado é ser pontual no UK. Então, assim, cheguem 5 minutos adiantado, 10 minutos adiantado, tá tudo certo, tá? Eu estou gastando mais tempo nessa dimensão, porque é a dimensão que a gente vê que os brasileiros têm maior desafio de cumprir,
tá? Olha que a gente está fazendo um webinar, a gente agendou às 9, 9h10, 9h15, a gente ainda vai ver gente entrando. Assim, no UK, 9 horas é 9 horas. E assim, é super importante honrar esse ponto, tá? Isso vale também para construir credibilidade nos negócios, porque o britânico quer fazer negócios com quem honra seus compromissos. E pontualidade é uma das formas de demonstrar isso, tá? Então, assim, esse é o tipo de ação que vai fazer com que vocês cheguem mais longe nas negociações de vocês, tá? Outros aspectos importantes, né, num timing de fazer reuniões com os britânicos, né? Então, respeitar essa parte do cronograma das horas. Vocês vão ver que reuniões de 30 minutos podem ser extremamente eficientes, não de 90 minutos, como a gente faz no Brasil. Lá não se faz small talk no começo das reuniões, então essa coisa de falar assim, e aí, como foi seu fim de semana? Principalmente com alguém que você não conhece, sua primeira interação. Não precisa contar a sua vida para a pessoa, não precisa falar sobre futebol, não precisa falar sobre a rainha da Inglaterra, sobre o rei da Inglaterra agora. Esquece, tá? Oi, tudo bem? Eu sou a Raquel Kibriti, CEO da Stern International Business. Obrigada pelo seu tempo. Estou aqui para apresentar o meu negócio e quero saber um pouco mais das suas necessidades. Você está pronto para começar? Legal, tá? Começa por aí, super funciona, ninguém vai achar que você está sendo invasivo, ninguém vai achar que você está sendo rude, as pessoas vão gostar desse nível de eficiência e objetividade na comunicação, tá? Faz parte. Então, acho que esses ajustes, acho que talvez um terceiro elemento que eu queria trazer para vocês, assim, dessa dimensão cultural, na verdade, dois aspectos. O primeiro é a questão de gestão de risco para o britânico, tá? O britânico é um povo bastante averso ao risco. Quando ele lida com latino-americanos e brasileiros, ele tem nessa dimensão uma preocupação, porque ele conhece menos, ele interage menos, ele não sabe da entrega, como é que isso vai ser, tá? Então, ele faz seguro para tudo. O britânico é um dos povos que mais faz seguro no mundo. Ele não quer ter o risco, né? Então, no processo de internacionalização, isso se traduz como? Com algumas exigências sobre ter empresa registrada no UK, ter funcionário trabalhando no UK, ter algum tipo de background que configure o UK. Então, quer dizer, ele vai tentar reduzir o risco ao mínimo para poder contratar, fazer negócio com você, dentro daquilo que ele já conhece, tá? Então, isso é muito importante também quando vocês estiverem negociando contratos e entender que, assim, não é porque ele está sendo pique ou porque ele está sendo muito exigente. Não, é porque ele quer garantir que você vai entregar o que ele está contratando. E é só isso. Straightforward, tá? Então, só ficar um pouco ligado assim nesse mindset para vocês saberem que no Brasil a gente tolera muito mais o risco, a incerteza, etc. O britânico não tolera. O que colocar no papel é o que ele vai querer que seja cumprido e ponto, e é isso, tá? Última questão só, body language. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quando vocês estiverem, de fato, conhecendo britânicos ou interagindo com britânicos, evitem tocar, que nem a gente faz. Vai dar um abraço nas costas, ou vai... e aí a gente vai, né? As mulheres dão um beijo, 2 beijos na bochecha, né? Para cumprimentar de primeira. Isso também não se faz. A privacidade do britânico é importante, tá? E a privacidade não é só a privacidade verbal da minha vida pessoal, é a privacidade do corpo também. Então, assim, tomar um pouco de cuidado nessa relação para não parecer que vocês estão invadindo o espaço deles, isso gera um desconforto neles. Então, assim, vai interagir, legal, dá a mão, tá? Faz ai, meu Deus, um greeting para... Não está vindo a palavra para mim. Cumprimentar, obrigada. Para cumprimentar, né, a pessoa. Então, assim, sempre que você for cumprimentar a pessoa, só dá a mão, não dá abraço, não beija, não nada, tá tudo bem assim, tá? E mantém uma distância ali, tá? Uns 80 centímetros, 90 centímetros da pessoa quando for falar. Não chega muito perto, não fala no ouvido, não faz esse tipo de coisa, fica realmente... é um trato um pouco diferente da gente, tá? Mas, assim, absolutamente fantástico fazer negócios com eles. Recomendo super, tendo isso em mente, trabalhando para estreitar, né, para reduzir esse gap cultural que a gente tem, só sabendo lidar um pouco melhor com eles.
faz toda a diferença e dá para fazer negócios muito fantásticos. Então, sem mais delongas, vou passar para o Cris, fazer a própria apresentação deles, e muito bem-vindos aqui com a gente. Muito especial ter vocês aqui hoje. Obrigada. Obrigado, Raquel. Bom, primeiro agradecer aí o convite, agradecer a Externa, na pessoa de Raquel e do time. É um prazer grande, pessoal, estar com vocês. Sou Cristiano Andrade, eu sou Head de Investimentos e Internacionalização. E a Júlia, por favor, se apresenta. Oi, pessoal, bom dia. Trabalho aqui junto com o Cristiano, no time de internacionalização, e sou gerente em desenvolvimento de novos negócios. Obrigado, Júlia. O time tem mais 2 pessoas, somos em 4 no time, é um time relativamente pequeno. A gente fica aqui em São Paulo, no Consulado Britânico, em Pinheiros. Então, se depois quiserem tomar um café presencialmente, vai ser um prazer aí receber vocês. Mas aqui, a introdução de Raquel foi spot on, como a gente diria, foi super importante, porque acho que o Reino Unido, o nosso objetivo aqui é mostrar, abrir um pouco a perspectiva aí de por que o mercado britânico pode ser interessante para as empresas, inovações, tecnologias e negócios brasileiros. Mas como é que a gente faz isso acontecer, né? Então, eu e a Júlia aqui vai tentar trazer um pouco para vocês desse contexto, a relevância desse contexto em nível global, porque eu acho que é importante posicionar. Obviamente, o mundo, em termos de mercado, ele é bastante grande, não existe apenas o Reino Unido, mas, de fato, o Reino Unido é um ambiente muito interessante. Então, não só em termos de oportunidades, incentivos, conexões, inovações, esse próprio respeito, né, à questão tecnológica e de negócios, que fica muito evidente na hora que a gente começa a explicar um pouco mais como é que o Reino Unido funciona. O papel meu e da Júlia é apoiar empresas brasileiras. Então, em essência, é isso. Qualquer empresa brasileira, seja uma startup ou uma empresa de grande porte, que tem interesse de explorar o mercado britânico, no sentido de ter presença, no sentido de não só fazer uma venda casual, porque isso é um mercado aberto e qualquer empresa pode fazer, independente do governo britânico, mas precisa de apoio de uma forma mais estruturada. A gente faz esse trabalho e a gente vai explicar aí um pouco mais como é que isso funciona para as empresas que a gente apoia aqui no Brasil. Por favor, Júlia, acho que... Bom, por que internacionalização? Existem vários motivos, razões, motivações que as empresas fazem, as motivações pessoais. Às vezes, o empreendedor, o founder da empresa, deseja trazer experiências para si próprio, para sua família, e busca aí morar em outros países. A gente vai olhar aqui para uma questão, digamos assim, mais estratégica de negócios, onde a gente entende que muitos dos negócios aqui no Brasil, por natureza, não só no Brasil, mas estamos falando do contexto brasileiro, precisa se conectar com o mercado global. E essa motivação de conexão com o mercado global faz com que a internacionalização, não só para gerar novos negócios, mas para acessar um contexto de inovação, um contexto de talentos que é expandido, né? Então, muitas vezes as empresas buscam, obviamente, aquilo que elas não conseguem ou encontram mais de forma limitada ou não encontram localmente. Vamos lá, Júlia, por favor, próximo slide. E aí, por que o Reino Unido, né? O Reino Unido tem várias características em termos de mercado, em termos de estrutura, e eu vou pedir para a Júlia aí me ajudar. A gente vai fazer um bate-bola, tá, gente? Para não ficar cansativo, eu e a Júlia vamos ficar trocando aqui os vai e vem aí nos slides. Por favor, Júlia. Então, pessoal, a gente não sabia o quanto que as pessoas já sabem, né, sobre o Reino Unido, então a gente vai começar do ABC mesmo. Então, o que compreende o Reino Unido, né? Vocês veem aqui a Europa como um todo, e você vê o Reino Unido aqui: Escócia, País de Gales, Inglaterra e Irlanda do Norte, que é esse pedacinho aqui que a gente tentou circular de vermelho. Por toda essa região, o governo britânico aqui no Brasil consegue facilitar esses processos de internacionalização para as empresas brasileiras. Então, a gente tem times locais que trabalham na Escócia, Irlanda do Norte, em toda a Inglaterra, para Cambridge, para Leeds, para Manchester, para Londres. Então, a gente faz um trabalho em muitas mãos, né, quando a gente trabalha com um projeto de internacionalização.
E olhando aqui um pouquinho para o perfil, né, do território, a gente tem aí um mercado potencial de quase 70 milhões de pessoas, né? São 67 milhões de acordo com os dados de 2023, como eu comentei, formado por esses 4 países, e a gente tem o parlamento mais antigo, né, com uma monarquia constitucional. Geralmente, quando a gente fala de Reino Unido, a monarquia é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? E o que a gente quer trazer hoje também é o lado tech, é o lado business, que vai fazer sentido para vocês. Acho que um ponto importante aí, ó, quando a gente olha o contexto britânico, é o tamanho que isso representa, tomando perspectiva ao mercado europeu. E o mercado global, né? O Reino Unido ele tem aí uma característica muito forte de atração de startups, de empresas no sentido de inovação, que buscam fazer algo realmente diferente em nível global. E recentemente a gente vai trazer alguns números para mostrar como é que isso se sustenta, ou como é que isso é formado. O UK, e principalmente Londres, né, representado por Londres, hoje é, sem sombra de dúvida, o hub de inovação na Europa. Então, hoje você concentra não só elementos de representatividade de stakeholders, ou seja, investidores, startups, empresas internacionais, entidades que tornam esse hub aí como o maior da Europa, mas também a questão de incentivos, a questão de frameworks que apoiam toda essa estrutura, não só orientadas pelo governo britânico, como um apoio direto, mas pela própria cultura de negócios que é desenvolvida dentro do Reino Unido. Então, a gente vai tentar explorar com vocês aqui 4 ou 5 pilares que são fundamentais dentro de um contexto de inovação, né? Dentro de um hub, principalmente olhando aí contexto de tecnologia. Quando a gente fala tecnologia, não só tech, mas tecnologia como inovação, uma área maior e mais ampliada, né? Então, a gente vai falar um pouco aí de regime fiscal e tributário, o quão competitivo o Reino Unido consegue comparado com outros países, por exemplo, do G20. O ambiente de negócios é um ambiente extremamente aberto e amigável, como a Raquel colocou. O britânico, historicamente, ele lida com gente do mundo inteiro há bastante tempo. E a cultura britânica, ela é muito aberta, ela se aproxima dentro, obviamente, do jeito britânico, mas ela é muito receptiva digamos que a gente diria, a coisas de fora. Ela quer experimentar, entender, desde que seja cumprido aí as diretrizes que são acordadas, né? De fato, é uma porta de entrada não só para a Europa, e a gente vai explorar aí algumas questões. Muita gente fala sobre questões do Brexit, e a gente vai explicar as vantagens, né, e as questões que o Reino Unido lida em relação ao Brexit, que isso está ficando mais para trás, já não é nem uma fala mais existente, né? Muitas das questões foram tratadas e resolvidas, e principalmente acesso a talentos e como é que esse ambiente de inovação e tecnologia entre nas universidades funciona, e fundraising, que é como você captar recursos, né? Acesso a recursos no Reino Unido. Bom, vamos lá para alguns números aqui. A gente fala que ele é o principal hub de inovação. De onde é que a gente tira isso, né? Tem vários outros elementos, tá? Mas rapidamente passando, quando a gente fala que um ecossistema é capaz de produzir unicórnios, não é só o fato de que uma empresa consegue escalar o seu negócio muito rapidamente. Para haver essa escala, esse crescimento, a empresa precisa acessar uma série de elementos para que esse crescimento seja literalmente turbinado, porque senão ela não vai conseguir. Então, na hora que você olha hoje o número de unicórnios no mundo, né, concentrado em países, em primeiro lugar está os Estados Unidos, a China na sequência, nessa ordem, e em terceiro lugar no mundo tem o Reino Unido, com 161 unicórnios. Aqui no Brasil, se eu não estou enganado, acho que a gente tem em torno de 30, mais ou menos, que é o país que tem mais unicórnios dentro da América Latina. E aí, gente, a questão de ter unicórnio, de novo, não é só porque você tem uma empresa que vale $1 bilhão de dólares, né? Mas é a questão da capacidade que esse contexto é capaz de produzir e trazer com que empresas dos mais diferenciados tipos, estruturas e segmentos possam encontrar um ambiente favorável para esse crescimento. E isso é muito único do Reino Unido quando a gente compara e olha aí para a Europa, né? É o primeiro país que tem trabalhado a questão de propriedade intelectual de vários níveis, então tem um histórico de respeito à produção tecnológica das empresas e como isso é distribuído globalmente, e essa é uma das grandes vantagens. Então, você ter um momento que você tem uma propriedade intelectual, né,
um registro de uma tecnologia sua no Reino Unido, isso pode ser interpretado e validado para o resto do mundo, através das conexões que o Reino Unido tem. É o maior ecossistema tech na Europa, principalmente quando a gente fala sobre a questão de capital de investimento, né, de venture capital, de VCs, e CVCs, de empresas também. E isso turbina bastante, porque você tem incentivos dados pelo governo, onde a gente fala daqui a um pouco, mas a gente tem aí um mercado privado investindo na inovação, com incentivos direcionados a esse sentido, muito fortemente. Uma outra característica forte do Reino Unido, e isso é um pouco reflexo até do Brexit, é o lado, digamos, copo cheio da situação, são os acordos comerciais e de dupla tributação, ou de deixar de ter dupla tributação. O Brasil, por exemplo, há uma negociação em aberto com o governo britânico para deixar de cobrar duplamente, para algumas questões, a dupla tributação de produtos e serviços entre Brasil e Reino Unido. Já existem mais de 131 acordos que o Reino Unido tem, é o país que mais tem acordos bilaterais no mundo em funcionamento. Isso é uma consequência direta aí do Brexit. No momento que o Reino Unido sai do guarda-chuva da Comunidade Europeia, ganha liberdade para ter as negociações com outros países. E, obviamente, o que muita gente conhece, que é a capacidade de produção científica, né? As melhores universidades que estão ali, das 10 principais e maiores universidades no mundo, 4 estão dentro aí do Reino Unido, só para citar, que é Oxford, Cambridge, né? London Business, LSE, London School of Economics, né? São universidades extremamente famosas aí e que têm uma capacidade de geração e de conexão global, que isso é muito importante, ter gente do mundo inteiro estudando aí no Reino Unido. E aí, acho que para fechar, é o tamanho desse mercado. O Reino Unido atingiu a marca de $1 trilhão, o valor de mercado. É muita coisa, né? É o tamanho que isso representa em número. De novo, tirando o Reino Unido, estamos falando só o maior, os Estados Unidos e a China. Então tem um contexto muito interessante que a gente vai destrinchar um pouco mais à frente. Eu vou acelerar aqui, que tem bastante coisa para a gente falar, mas essa aí na introdução era importante. Vamos lá, Julia, por favor. Só complementando aqui, quando a gente fala desse 1,1 trilhão, né, do valor do ecossistema tech do UK, a gente está falando de um valor total da Europa de 2,4. Então, de 2,4 de todo o continente europeu, 1,1 está compilado, né, tá existente dentro do mercado britânico. Então, de fato, é um valor bastante expressivo. E quando a gente fala de 161 unicórnios, né, atrás dos Estados Unidos e da China, imaginem a proporção territorial, né, de Estados Unidos e China, e agora imaginem Reino Unido aí do tamanho mais ou menos do estado de São Paulo. Então, de fato, é um ecossistema bem expressivo. Legal, boa, Julia, é isso mesmo. E aí, a gente falou sobre a questão das universidades. Uma característica muito forte do mercado britânico, e a gente tem trabalhado com as empresas brasileiras nesse sentido, é se aproximar do contexto universidade, academia, vamos generalizar, e a capacidade que essa academia tem de transferir inovação e tecnologia para o mercado. Esses númerozinhos aí, acho que pode voltar, Julia, por favor, rapidinho. Esses números aí que você vê em torno do mapa são spin-outs, ou seja, é o que as universidades, a partir de pesquisa e inovação, conseguem gerar novos negócios, seja apoiado por um pesquisador, por uma empresa, enfim, por um founder, para levar para o mercado novas soluções. Então, ele é o primeiro, é o líder, né, dentro dessa capacidade, se equiparando aí aos Estados Unidos. Agora sim, Julia, por favor, próximo slide. Quando a gente aí é legal para a gente ver comparativamente com outros países, né? Então você tem aí a questão da capacidade de pesquisa e inovação do ecossistema. O Reino Unido ele se aproxima muito aí dos Estados Unidos. Os dois estão muito próximos ali, né? Principalmente quando você olha ao tamanho em que isso é gerado, né? Ao percentual. Então, como a gente mostrou, isso é histórico, tá, gente? Isso não acontece do dia para a noite. Acho que mais importante que números, acho que a mensagem que a gente quer mostrar para vocês é como esse ecossistema ele é estruturado e apoia as empresas desde o primeiro dia, né? Desde o início, onde há uma pesquisa básica, onde há um desenvolvimento de uma solução, é interpretado isso para o mercado e levado para o mercado para fazer essa escala. Próximo, Júlia, por favor. Acho que agora é com você, por favor.
E agora a gente vai falar um pouquinho do que interessa, do que os empresários e empresárias geralmente vêm, né, interessados em saber, que é sobre a questão fiscal e tributária, né, de que forma que ter uma empresa, né, uma operação no Reino Unido, de alguma forma também é competitivo, né, para o meu negócio. Então, só para vocês entenderem, né, hoje o Reino Unido tem uma taxa corporativa que é cobrada em cima dos lucros anualmente, tá, de 25%. Essa taxa, de novo, ela é em cima dos lucros e não do faturamento. Quando a gente faz uma comparação com outros países do G7, o Reino Unido tem a menor taxa corporativa entre os países do G7. E na Europa também, acho que eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão em Portugal, se eu não me engano, a taxa de Portugal é 21%. Estados Unidos, dependendo da localização, 19%. Mas tudo isso implicam em taxas distritais, às vezes municipais, federais, nesse caso é 25% da taxa corporativa total. E aqui tem um benefício, que a gente entende, né, que é um benefício para as empresas que têm o seu headquarter no Reino Unido, que é a não taxação da distribuição de dividendos. Então, algumas empresas olham para o Reino Unido hoje com essa estratégia também. E como o Cristiano comentou antes, são mais de 130 acordos de dupla tributação, né, para evitar essa dupla tributação com outros países. No caso do Brasil, por parte do governo britânico, está tudo certo, já foi assinado, ratificado pelo Parlamento Britânico, e hoje a gente espera, por parte do governo brasileiro, uma ratificação também. E aqui eu acho que vale a pena destacar. Não sei quantas empresas presentes hoje trabalham com tecnologia, trabalham com P&D, mas é também uma das motivações que levam as empresas brasileiras para o mercado britânico, que são os incentivos para P&D. Então, existem alguns incentivos onde você pode, por exemplo, recuperar a parte do investimento feito em P&D em redução de impostos. Quando você comprova, né, via Patent Box, né, que é um dos incentivos, que os lucros da sua empresa estão sendo gerados a partir de patentes registradas no Reino Unido, a taxa corporativa pode cair de 25% para 12%, então é outro benefício. Existem diversos fundings, né, e grants semelhantes ao que a gente teria aqui no Brasil, como FINEP, né, lá a gente tem o Innovate UK, o UKRI, fornecendo também a possibilidade das empresas financiarem o seu P&D, também é fundo perdido. A gente tem o EIS, que é o Enterprise Investment Scheme, e o Small Enterprise Investment Scheme, que é uma plataforma, né, de incentivo a investimento, que existe desde 1994. Então, assim, é bem histórico, né? Como que acontece essa plataforma? As empresas se cadastram para receber investimento, os investidores se cadastram para se conectar com empresas que fazem sentido para a tese de investimento deles, e os investidores conseguem também, no fim do ano fiscal, recuperar a parte do valor investido em redução de imposto. Então, tem diferentes incentivos possíveis e que o nosso time ajuda, né, a encontrar, a esclarecer. Algumas empresas também olhando para o mercado britânico como uma plataforma de expansão para outros países, né? A gente tem casos de empresas brasileiras que se estabeleceram no Reino Unido, o caso da Contracta, por exemplo, que ela se estabeleceu no Reino Unido e a partir aqui do UK Export Finance conseguiu financiar, executar alguns projetos de infraestrutura no continente africano. Tudo isso com o apoio do governo britânico. E aqui, alguns valores que também, eu acho que reforçam a fala anterior do Cristiano sobre o apoio à inovação. Então, são mais de 25 bilhões de libras previstos para pesquisa e inovação por parte do UKRI. Isso entre 2022 e 2025, tá? O budget para ser alocado, e mais de 17,4 bilhões de libras para pequenas e médias empresas por meio do British Business Bank. E aí, eu acho que vale a pena destacar também alguns setores que o governo britânico considera como críticos, né, para investimento. Então, inteligência artificial, engenharia biológica, tecnologias quânticas, telecomunicações, semicondutores. E quando a gente fala que são setores críticos, são setores que recebem investimento por parte do governo britânico, né, para pesquisa e inovação, e que tem também estratégias muito claras, né, planos muito claros. Qual é a expectativa do governo britânico em 10 anos, em 20 anos para a inteligência artificial? Se vocês pesquisarem, né, para cada um desses tópicos, tem também uma estratégia por trás.
Ilustrando aqui um pouquinho, né, do cenário de incubadoras e aceleradoras, são mais de 274 incubadoras e aceleradoras por todo Reino Unido, tá? E mais de 151 oportunidades, né, dessas incubadoras e aceleradoras fora de Londres. Então, o nosso papel também como governo britânico é mostrar para as empresas brasileiras que existem caminhos fora do óbvio, né? Não olhar só para Londres. Londres é, enfim, maravilhosa, tem de fato muita oportunidade, é muito inovadora, é também muito competitiva. Então, o nosso papel é mostrar onde que existem oportunidades fora do Reino Unido que também podem fazer sentido para as empresas brasileiras. Entrando também aqui na parte de centros de inovação, a gente tem as Catapults, que de forma bem simplificada são centros de inovação referência em algumas áreas que são consideradas como prioritárias para o governo britânico. Então, a gente tem desde a parte digital, a sistemas de energia, medicina, aplicações por satélite, manufatura, terapia genética, todas essas áreas, né, possuem o seu próprio centro de inovação, a sua Catapult, que permite que empresas possam se conectar com outros negócios que estão trabalhando, né, com esse tipo de pesquisa também, e permite que os negócios possam testar, né, ter espaço, por exemplo, a um local de laboratório. E complementando tudo isso, acho que é inevitável a gente explorar um pouco sobre a questão do ambiente de inteligência artificial, no sentido do que está acontecendo, né? A gente não vai detalhar todas as iniciativas, mas vale ressaltar hoje as redes de universidades que apoiam todo esse contexto para a inteligência artificial no Reino Unido. Essas são as mais importantes, obviamente existem outras que, dentro dos seus departamentos de tecnologia e inovação, têm trabalhado aplicar o contexto de inteligência artificial para os vários setores e segmentos. E acho que o mais importante por trás, ou de certa forma apoiando, são as parcerias com as grandes empresas, né, como grandes marcas que vocês estão vendo aí. Essas aí são algumas, que são as principais nos últimos anos tendo trabalhado. Existe aí um incentivo muito grande do governo britânico para empresas que trabalham na área usando o contexto de inteligência artificial aplicada aí a vários contextos e segmentos no mercado. O próximo, Júlia. Como a gente falou, um dos pilares relevantes para qualquer empresa é acesso a capital e a recurso. Incentivos, não só o incentivo a fundo perdido, que a gente comentou, dentro aí dos programas da Agência de Inovação do governo britânico, mas principalmente da questão de fazer fundraising, né? Levantar capital no mercado. E eu acho que uma característica muito relevante, a leitura aí talvez está um pouco pequena, mas só para vocês entenderem a diversidade de acesso a recursos. O que caracteriza uma maturidade de um contexto de startups, de empresas, é que você consegue, em qualquer estágio da empresa, ter linhas, vamos chamar assim, de acesso a recursos. Então, desde o momento que você é uma empresa que está nascendo lá no início, até uma empresa que vai abrir capital, né, fazer IPO, é muito importante que nessa jornada você possa ter diversidade e acesso a diferentes players, a diferentes instituições, agentes financeiros para financiar esse movimento. Então, cada cor aí que vocês estão vendo, se vocês observarem, representaria um tipo, vamos chamar assim, um perfil de investidor que você pode potencialmente acessar. O que isso significa? É aquilo que a gente estava falando sobre a questão de produzir unicórnios. Na hora que você tem essa diversidade aí, desde o momento das empresas que estão bem no início, né, captando o investimento seed, né, capital semente de início, e vai até para uma série C, vejam que as cores aí, elas são bem diversas, né? Você consegue encontrar quase todo tipo de acesso de recursos de uma forma relativamente bem distribuída para os vários perfis da empresa. Isso mostra a maturidade. Aqui no Brasil, quem lida e convive, a gente convive bastante com startups, sabe do nível de dificuldade para alguns estágios a empresa buscar capital. E é natural buscar esse capital fora do Brasil. Por isso que a gente vê tanta gente indo buscar isso nos Estados Unidos e em outros países na Europa. E aqui a gente apresenta aí de forma concreta para vocês como é que esse contexto no Reino Unido funciona. E a gente tem tido alguns casos de sucesso, sim, de empresas brasileiras na captação desses recursos.
O total de investimentos feitos aí em 2023 foram de 21,3 bilhões, né, de libras. É bastante dinheiro, acesso a capital e recursos. E aí dá para ter uma ideia, comparativamente, quando você olha aí, obviamente os Estados Unidos se destaca aí muito grande, né, a linha laranja. E aí quando você olha para o UK, e você vê que o UK se descola aí do resto da Europa e até em outros países como a Índia, né, e Israel também. Então isso mostra aí a questão de acesso a recursos e como é que isso o Reino Unido tem funcionado para prover esses recursos não só incentivados, mas privados também para geração e crescimento de empresas. Bom, atração de investimentos do governo britânico é uma prioridade. Apoiar isso. O nosso trabalho é promover esse contexto. Então, não só o governo britânico ele coloca o seu stake, né, a sua responsabilidade dentro desse contexto, mas principalmente empresas e aí fundos de investimentos. Hoje, Londres concentra, depois do Vale do Silício, é a cidade no mundo que mais tem escritórios de VCs no mundo. Então, há uma distribuição muito grande, né, de recursos sendo injetados dentro do mercado britânico. E é muito interessante. Então, por exemplo, a gente lida com alguns escritórios de investidores internacionais que buscam oportunidades para investimentos no Reino Unido, obviamente, como o Raquel falou bem lá atrás, mas buscando empresas que têm uma presença local. Então, muitas vezes é super importante a empresa desenvolver esse relacionamento, mas considerar efetivamente ter a sua representativa local, porque é a forma de garantir aí que o retorno desse investimento que qualquer investidor faz, ela pode acontecer, né? Tem investidores que investem aqui no Brasil, sim, mas o número é bem menor, né? A quantidade existente dentro do mercado britânico é infinitamente maior. Alguns setores aí prioritários, eu vou falar só alguns detalhes, dividir com a Júlia aqui, mas como vocês devem imaginar, tecnologia, e aí estamos falando de tecnologia, é um setor super prioritário, em todas as frentes, todas as techs que você imaginar, né, são setores, é um setor muito importante. Serviços financeiros, a gente tem muitas empresas do setor financeiro e fintechs em especial, que a gente trabalha. Ciências da vida e saúde, o que a gente chama de life science, então biotecnologia, são empresas que têm necessidade de muita inovação desde o ponto de partida. A clean tech, que são empresas que lidam com a questão de descarbonização da economia e tecnologias que geram uma energia mais limpa, né, de forma geral. Júlia, você quer dividir o restante aí? Comentar? Posso complementar aqui. Então, indústria criativa, varejo e consumo, a gente até tem alguns cases bem interessantes, né? Vai falar mais para frente. Tem Farm Rio, que eu acho que é um caso mais recente, que todo mundo aqui no Brasil conhece. Manufatura avançada, aeroespacial. E aí, até pincelando, né, de forma bem breve, para a Cleantech, Cleantech, sustentabilidade, renováveis, tudo que de alguma forma contribui a atingir o net zero tem sido uma prioridade para o governo britânico. Acho que só para vocês terem noção do quanto que isso é importante para o governo britânico, o Reino Unido foi o primeiro país a de fato lançar uma estratégia focada em atingir esse net zero, né, que é a meta de zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa. Então foi a primeira grande nação, né, a fazer esse tipo de movimento e, de fato, colocar como prioridade essa descarbonização da economia. E aí, Cris, eu acho que a gente falou um pouquinho sobre como que a gente atua, mas talvez valha a pena comentar também que, além de ajudar empresas brasileiras a passarem pelo processo de internacionalização, existe um trabalho feito também com VCs e CVCs brasileiras e de conexão com o mercado britânico. É isso mesmo. Acho que para deixar bem claro aí para vocês, a gente tem 3 pilares que a gente atua. Então, a gente apoia a questão do investimento direto, e aí, para entender a questão desse investimento direto, o governo britânico entende que qualquer esforço de uma empresa brasileira, nesse caso estamos falando aqui do Brasil, claro,
ela precisa ser muito valorizada. Então, tudo que a gente faz aqui, gente, é gratuito, tá? A gente trabalha, como a gente fala, na inteligência e conexão da empresa com o mercado britânico. A gente não vai fazer nada pela empresa. Tudo quem faz é a empresa. Então, a questão de conexão com o mercado, a questão de prospecção de cliente, a questão de posicionamento, a empresa. Mas antes disso acontecer, é fundamental a empresa ter acesso a pessoas, talentos, inteligência, informação de mercado, instituições, para que a composição da sua estratégia funcione. Aí é onde entra o nosso trabalho. Isso é gratuito, sigiloso, e a gente faz com o maior prazer, porque a gente sabe que isso gera valor também para a empresa, na hora que ela consegue entrar no mercado britânico. Então, essa visão de investimento direto está muito associado a esse movimento de expansão que a empresa faz. A gente trabalha muito com os VCs, VCs brasileiros, que querem internacionalizar suas empresas para ter um retorno ainda maior dos investimentos que eles fazem nas empresas brasileiras e em estágios mais avançados, como também empresas em oportunidades no Reino Unido, empresas que queiram investir junto em empresas que estão crescendo no Reino Unido. Por exemplo, a gente tem casos bastante interessantes aqui de uma empresa de mineração chamada CBMM, que fica em Minas Gerais. Eles precisam de algumas tecnologias que, em termos de maturidade aqui no Brasil, ainda não estava tão avançado. Eles encontraram uma empresa parceira no Reino Unido e trouxeram essa tecnologia de volta para o Brasil para explorar globalmente. Então, tem várias mecânicas e fórmulas aí que a gente apoia, e esse é um lado mais, digamos assim, do lado do venture capital, né? Do contexto aí de fundos e investidores. E a gente, obviamente, mantém relação com empresas que continuam trabalhando e existindo no mercado britânico, que a gente chama de aftercare. São aquelas empresas que já estão lá, já são britânicas, mas a gente mantém esse tipo de relação sustentando aí no movimento dela de crescimento, que usa o Reino Unido como plataforma de lá para o mundo, né? Para outros lugares. E aí, como é que pessoal, acho que só para a gente fazer uma gestão de tempo, Cris, se a gente puder encaminhar para o encerramento, para dar chance para as pessoas poderem fazer perguntas. Mais uns 5 minutinhos, tudo bem? Excelente, Raquel, tranquilo, a gente cobre Valeu. aqui. Então, como suporte, a gente tem aí, como eu falei, o suporte gratuito. A gente trabalha muito nas conexões globais, juntando não só especialistas, empresas, instituições do Reino Unido. Esses relatórios que não precisa estar, o governo britânico tem muita informação, e a gente faz isso de forma contínua. Por favor, Júlia. E aí, só para exemplificar, tem bastante empresa, gente. Acho que os logos das empresas falam por si sós. Isso aí é um quarto, literalmente, do que a gente tem. A gente fez um levantamento recente. Existem mais de 200 empresas que, de alguma forma, o DBT, o Department for Business and Trade, que é o departamento que a gente apoia, tem trabalhado nos últimos anos com empresas brasileiras. Algumas delas, a Raquel aí contribuiu no passado, né, no momento que ela estava aqui trabalhando com o governo britânico. E tem outras tantas que estão vindo e a gente quer cada vez mais criar mais essa conexão. Há um interesse mútuo entre o Brasil e o Reino Unido de ampliar essas relações. E para terminar, bem rapidamente, a gente tem alguns casos. Júlia, quer falar da Pismo? Rapidinho, é que você pulou uma, e eu falo do restante. Acho que os cases, eles exemplificam bem como que o ecossistema é diverso. Então, a gente tem fintech, tem life sciences, tem empresas que trabalham com tecnologia para marketing. No caso da Pismo, fintech brasileira, foi adquirida pela Visa mais ou menos 2 anos atrás, por cerca de 1 bilhão. Então, é um unicórnio brasileiro. E o case deles é bem interessante, porque apesar de Londres ser o grande centro financeiro, eles escolheram Bristol para estabelecer a operação britânica. E por que eles escolheram Bristol? Porque eles entenderam que a região oferecia talentos que seriam necessários para desenvolver essa operação localmente. Eles têm operação no Brasil, Estados Unidos, Singapura, estão expandindo agora para a América Latina também. Então, ter uma operação no Reino Unido, de certa forma, também facilitou essa gestão do negócio global. E a Rent Umbrella, eu acho que quem já esteve em São Paulo já deve ter observado aí alguns pontos da cidade, em algumas estações de metrô, principalmente no centro de São Paulo, estações onde você consegue ter aí acesso literalmente a guarda-chuva. A empresa criou um modelo onde você consegue
ter temporariamente esses guarda-chuvas, e você consegue tirar em uma dada estação e colocar em outra, e eles, obviamente, modelos de negócios não é simplesmente em cima da locação, mas em questões de publicidade, relacionamento de marca e outras coisas. E eles, obviamente, pensaram, bom, qual um dos lugares que mais chove no mundo? Londres, né? E aí, hoje eles têm mais de 500 estações espalhadas pela cidade de Londres. Então, quando vocês forem a Londres, vocês virem uma estação. É a única marca brasileira que tem esse tipo de serviço sendo ofertado dentro do mercado britânico. Então, quando vocês estiverem andando, tem várias estações de metrô, do mesmo jeito que funciona aqui em São Paulo, em Londres também, e é uma grande marca brasileira. O Fred, o founder, é um dos founders, né? Ele é simplesmente um entusiasta sobre o mercado britânico e como eles estão crescendo por lá, e aí essa questão de alinhamento cultural. O próximo caso, bem rapidinho para a gente terminar, é o da Farm, que é uma grande marca, Farm Rio. As meninas, as mulheres provavelmente devem conhecer bastante aí, pelo menos em termos de conceito de moda. E é uma marca que ela quis estar no centro global da moda. Ela está em outros países, obviamente, mas ela quis estar e abrir uma loja em Kings Road, que é a rua, né, de Londres mais conhecida em termos de moda. E é uma loja belíssima, e trabalhamos com eles em todo o processo, desde a questão da localização. Eles já tinham identificado, obviamente, o ponto que eles iriam ter a loja, e aí a gente apoiou todo o processo da empresa, identificar como levar esse conceito da Farm. Teve um caso até interessante, onde a gente, dentro da loja, ela tem um painel gigante. Eu recomendo muito quem for a Londres conhecer a loja. Tem um painel gigante, todo talhado de madeira, e eram 3 designers fantásticos de Manaus, indígenas, perdão, de povos originários, brasileiros, que precisavam ir para o Reino Unido. Eles estavam muito preocupados em termos que essas pessoas não falavam inglês, como entrar no Reino Unido. Então a gente fez todo um processo de apoio com carta de entrada, explicando por que essas pessoas iam para lá trabalhar, e criar esse painel que é super emblemático ali da loja. E é isso. Acho que para falar sobre as missões, a gente tem anualmente várias missões, que é a London Tech Week e a FinTech Week. Depois vocês podem perguntar. A gente já faz o convite. A London Tech Week acontece em junho, todo ano, e a FinTech Week em abril. A Júlia que lidera a FinTech Week. E, particularmente, eu estarei no Web Summit agora em novembro. Então, os amigos aí de Portugal que tiverem interesse, por favor, façam contato. Vai ser um prazer tomar um café e falar com vocês. Acho que é isso. Agradecemos muitíssimo. Espero não ter estourado muito tempo, e a gente é à disposição. Obrigado a todos. Obrigada, Cris. Foi realmente muito, muito legal. Cris e a Júlia falaram super bem. A gente tem algumas perguntas, pessoal. A gente vai talvez conseguir fazer 2 perguntas aqui. Tem uma pergunta do Marcelo. Na sequência, se mais alguém tiver pergunta, por favor, coloca aqui no chat. Tá bom, a Manu vai fazer uma pergunta e aí a gente encerra prontamente às 10 horas, tá bom? Já fica aqui o convite para vocês participarem da nossa próxima mentoria, que vai ser no dia 27 de novembro, com a Sara Zimmermann, sobre como criar uma campanha efetiva de redes sociais para o mercado internacional. Então, vale muito a pena. A Sara Zimmermann é fantástica, vai falar sobre marketing internacional digital. Então, não percam, já se inscrevam aqui. Vou fazer a pergunta do Marcelo, então. Startups brasileiras, com muita frequência, estruturaram operações internacionais a partir de Delaware, especialmente para receber fundos de VC estrangeiros. Como o UK se coloca nessa situação? Por que UK e não Delaware? Com qual frequência as startups do Brasil e da Latam dão o primeiro passo de internacionalização por meio do UK? Legal. Bom, Marcelo, é uma questão de estratégia, tá? Geralmente as empresas que olham para Delaware, obviamente estão olhando muito para o mercado americano, o que é natural. Na hora que a gente fala com relação à questão de mercado europeu ou outras partes do mundo, até asiático, o Reino Unido tende a ser um local mais privilegiado. Exatamente por essas questões de pontos que a Júlia no slide ali sobre incentivos, questão fiscal. O Reino Unido funciona muito bem. O Reino Unido, de forma alguma, né, e a gente não trata Delaware como um paraíso fiscal, obviamente, mas tem algumas características muito específicas que elas ficam muito concentradas. Temos casos hoje de empresas brasileiras que estão saindo
e aí são questões de board, são questões de estrutura financeira para receber outras rodadas de investimentos, que eles buscam locais mais estruturados para investimento, e consequentemente o Reino Unido, nesse sentido, passa a ser um destino privilegiado. Então, assim, faz sentido você estar em Delaware? Sim, não tem nenhum problema. Provavelmente, para você, numa visão de perspectiva de longo prazo, dependendo da estratégia, talvez migrar a empresa ou ter uma entidade no Reino Unido vai te ajudar aí em outras perspectivas que em Delaware você talvez se concentra focado para essas características ali de investidores. Legal, muito bem. Pessoal do UK que quiser deixar os contatos aqui para o pessoal poder interagir com vocês direto, fiquem bem confortáveis. A Manu veio com a segunda pergunta, então, peraí, não é essa a pergunta de crédito de carbono aqui. A demanda por crédito de carbono, soluções para essa área dentre as empresas que vocês atuam no UK? Eu posso responder essa rapidamente. A resposta é sim. Inclusive, Clean Tech para a gente tem sido um setor prioritário. A gente fez uma movimentação de trazer alguns especialistas de crédito de carbono do mercado Clean Tech, Climate Tech britânicos aqui para o Brasil no comecinho do ano. E aí a gente fez uma integração entre o que está acontecendo no Reino Unido, o que está acontecendo no Brasil. A gente já tem alguns cases de empresas brasileiras trabalhando com crédito de carbono no mercado britânico. Então, a gente tem o pessoal da Natural Carbon, que eu posso citar aqui para vocês. Tem o pessoal da Lacan Florestal, que trabalha com gestão de ativos florestais aqui no Brasil, mas que se conecta com o mercado britânico para buscar por investidores, né, para essa plataforma. Tem outras empresas brasileiras que ainda não tem uma operação oficial no mercado britânico, mas tem um pezinho lá e que participam de outros programas de clima do governo britânico, de financiamento, enfim. Então, eu sei que a Way Carbon aqui no Brasil já teve uma conexão com o UK Pact, que trabalha com financiamento para clima. O pessoal da Future Climate também é bem envolvido com o mercado britânico. Então, sim, tem bastante mercado para isso. E a gente pode bater um papo separado, onde eu trago os dados específicos desse mercado, hein? Alguns números. Isso é muito legal, né? O UK é super líder nessa parte de Green Finance, Green Economy, então vale a pena. Até as empresas que internacionalizam para lá usam dessa reputação, né? Então vale bastante a pena. O Newton fez um comentário, mas não fez uma pergunta específica, né, Newton? Não sei, acho que dá para transformar o comentário dele numa pergunta, tá? Vou tentar aqui. A minha empresa de inovação tecnológica de ROV robô submarino para a plataforma de petróleo e gás e criação de uma espaçonave para o recolhimento de lixo aeroespacial sem uso de combustível de foguete. Ele pergunta se tem investimento nessa área, se tem algum incentivo nessa área. Newton, o setor aeroespacial é um setor que a gente tem trabalhado bastante, quer dizer, tentado pelo menos, né, aqui no Brasil. A gente tem relacionamento com algumas empresas, por exemplo, em São José dos Campos, né, que é o setor aí, a região de referência no país. Sim, tem espaço para algumas inovações. A gente pode depois te indicar algumas referências de como é que isso está se comportando no mercado britânico, e daí você entender como é que isso pode ser interpretado para o teu negócio. Então, pega o nosso e-mail e faz contato, que vai ser um prazer aí aprofundar aí essas referências para o teu negócio. Patente registrada no UK vale para toda a Europa ou apenas para o UK? Olha, depende do tipo de patente, mas você dá uma entrada na patente no registro, né, da patente no mercado britânico, você pode requerer para que não seja apenas para o UK, você pode requerer ampliar isso para outros mercados. Então, depende onde você quer atuar, porque é caro também. Então, você não vai ficar registrando em mercados potencialmente que você. O ideal era que você pudesse registrar para todo mundo de uma vez só, mas isso é caro e nem todo mundo consegue fazer. Mas, como aqui no Brasil também, né? A diferença é que você faz muito mais rápido e, por conta das relações bilaterais, o processo é muito mais simplificado do que aqui no Brasil. É isso.
Eu vi que teve só um comentário da Manu falando sobre diversidade e gênero. Existem alguns programas de aceleração que o nosso time já divulgou focados em empreendedoras brasileiras, né? Então, tem tanto o Tech Hub aqui no Brasil, que é uma outra iniciativa do governo britânico, mas que trabalha só com empreendedoras mulheres, informação de lideranças femininas aqui no Brasil. Existem programas de aceleração, como o Global Entrepreneur Program, que já fizeram também edições específicas para empreendedoras. Então, sim, existem alguns programas que a gente consegue mapear também junto com as empresas. Bom, pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês. Foi ótimo, gostei muito das burning questions. Quero muito agradecer. Agora a gente vai precisar finalizar. Queria agradecer todo mundo que ficou até o final. Realmente as perguntas foram super legais. O conteúdo aqui do pessoal do Consulado Britânico, do Cris e da Júlia, foi espetacular. Então é isso. A gente espera a participação de vocês nas nossas próximas mentorias. A gente ainda tem mais uma em novembro e depois a gente retoma ano que vem com mais uma sequência de mentorias, sempre trazendo conteúdos para vocês com relação à expansão internacional. Para o mundo mesmo. Então, a gente ainda vai falar de outros destinos, de outras estratégias. As mentorias são sempre gratuitas e online. Então, a gente espera vocês e muito obrigada pela presença. Te vejo no mundo. Obrigado, gente. Bom dia. Tchau, gente. Muito obrigado.